Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, nesse dia maravilhoso que o Senhor levantou para nós. E hoje é um dia muito especial, de verdade. Hoje é o dia do meu aniversário. Por ser um dia mais especial do que os outros, né? Mas eu não poderia vir aqui e deixar de compartilhar uma palavra com vocês. Até porque a palavra de hoje, eu sabia desde o início da semana, quando eu comecei a pensar lá nos devocionais, né, que eu sempre penso, sempre oro, peço para Deus direção, eu já sabia o que ia ser compartilhado hoje, porque essa palavra é uma palavra muito forte para mim, é uma palavra que eu amo, é uma palavra que eu leio sempre que eu tenho oportunidade no meu aniversário, eu abro essa palavra. Se eu tenho oportunidade de fazer um devocional, se eu tenho oportunidade de ler em algum lugar, eu tô, né, aí no dia do meu aniversário em algum lugar, eu tenho a oportunidade de compartilhar uma palavra, eu sempre pego essa palavra, porque é uma palavra que mexeu muito comigo a primeira vez que eu li, e desde a primeira vez que eu li, ela entrou como uma flecha dentro do meu coração, eu nunca mais esqueci ela. Toda vez que ela é citada, nos lugares que eu estou, num culto, em algum congresso, enfim, qualquer palestra, célula, eu sempre me salto aos olhos, bate meu coração, assim, parece que foi uma palavra que Deus deu pra mim de presente. Eu sinto como se ela fosse feita pra mim. Eu sinto como se ele tivesse dito assim: toma, é pra ti, é tua. Toma posse dessa palavra. Então, eu já sabia o que eu ia compartilhar hoje. E não é porque, é porque é minha, é meu aniversário, é pra minha devocional. Não, eu vou compartilhar justamente porque ela tem, né, óbvio, um significado muito importante. Ela fala com nós de uma maneira diferente, eu acho, né, eu acredito nisso. E eu quero compartilhar essa experiência que eu tenho com essa palavra, para que você também tenha e se dê essa experiência com Deus, amém? Então ela tá lá em Salmo 139, eu vou baixar aqui um pouquinho só para não atrapalhar. Eu amo esse louvor também. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos a ti. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já conhece inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é tão maravilhoso, é demais e está além do meu alcance, e é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama numa sepultura, lá tu estarás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que as luzes se tornar noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e eu digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos diante de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Como se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afaste de mim os assassinos. E depois ele começa um louvor, inclusive, para a sua defesa. Por que eu falo que esse texto bíblico foi muito impactante para mim? Até hoje, quando eu leio, ele impacta a minha vida. Porque se a gente parar para pensar em cada frase desse texto, é muito real, é muito forte, assim. Começa a parar para pensar desde o ventre da sua mãe, desde o momento em que você foi
gerado. E aí você pode parar para pensar, sim, aquele momento que às vezes você não foi planejada, não foi desejada pela sua mãe, pelo seu pai. Sim, esse momento mesmo, porque eu também não fui planejada, no caso, né? No sentido de querer aquela gravidez, porque a minha mãe era muito nova, né? Eu já contei algumas vezes, né, essa situação na minha vida. Então, eu não venho de uma família que, cresceu, casou e aí planejou ter uma filha, então, né? Eu vim de uma família em que... Desculpa, precisei parar o vídeo um pouquinho, porque a voz tá boa, mas o nariz ainda não tá bom. Então, eu vim de uma família que não planejou ter um bebê naquele momento. Mas, durante esse texto, a gente consegue entender justamente, principalmente, parece assim, para mim, que não foi planejada, que mesmo assim havia um plano para mim, tinha um planejamento sobre a minha vida, foi feito um projeto sobre mim. E que desde o dia em que eu fui formada, então lá no embrião, é o que diz a palavra, Deus cuidou de cada detalhe. E é óbvio, porque eu cheguei até aqui. Se, pensa comigo, né? Imagina, uma criança que ela não é planejada, em que ela não é projetada naquele momento, e até as que são, tá? Se a gente trazer para um contexto de vida natural, para que a gente sobreviva todos esses dias, precisa ter um cuidado especial. E desde a criança que não foi planejada, então, até a criança que foi planejada, né? Existem N situações na vida. Olha, percorre o tempo aí em que você viveu, né? Quais foram as situações pelas quais você passou? Sejam elas boas ou ruins, os lugares que você visitou, os lugares que você frequentou. Isso mexe muito comigo, porque eu, em especial, eu não sei qual é o seu testemunho de vida, mas eu também acredito que você já passou por muita coisa, né? E muita coisa difícil, porque eu não conheço ninguém que não tenha passado. Mas eu, em específico, passei por lugares de morte. Eu já contei algumas coisas aqui, mas hoje eu vou contar um pouquinho mais, assim, do meu testemunho para que você entenda de fato por que essa palavra mexe tanto comigo. Eu já tive em lugares em que a escuridão era extrema, como diz aqui esse versículo, em que eu achei que era trevas e que ali eu ia padecer, ali eu morreria, né? Já tive, então, uma arma apontada para minha cabeça, já tive num lugar de muito perigo, né? Não, ninguém me colocou lá, eu mesma fui, né? Foi um tempo em que eu não conhecia o Senhor, eu não dava valor à minha vida, né? Eu não entendia o projeto de Deus para minha vida, eu pensava simplesmente que eu poderia viver como eu quisesse, e eu posso, inclusive, mas que isso não me traria consequências e que se trouxesse também estava tudo bem, porque eu não tinha esse entendimento que Deus me amava e eu também, consequentemente, não amava a minha vida, porque senão, com certeza, eu não estaria colocando ela em risco. Então, eu tive nesses lugares, eu tive em lugar em que eu achei que o mal-estar, a ansiedade, a depressão iam tomar conta de mim, que eu também não veria mais a luz do dia e que aquilo, com certeza, que eu ficaria naquela situação, sabe, pro resto da minha vida, ou pelo menos por um bom tempo. E aí, como diz a palavra, não tem onde a gente consegue se esconder do Senhor. Sabe? Não tem. Ele sempre deu um jeito de me cuidar. Ele sempre deu um jeito de me carregar, de me dar livramento. Ele sempre me deu um jeito, inclusive, de me amar quando mesmo eu não estava me amando, né? Me cuidar quando eu não estava me cuidando. Ele sempre deu um jeito de chamar a minha atenção, porque aqui diz, né, que ele nos cerca por trás, pela frente, põe a mão sobre mim. Ou seja, fica nítido aqui que o salmista está dizendo que Deus chama a nossa atenção o tempo todo. Aonde quer que a gente esteja, ele está nos cuidando, ele coloca a mão sobre nós, a nosso favor. Então esse versículo, esse texto, ele fala muito comigo e ele enche o meu coração, porque eu me sinto assim, eu me sinto a pessoa mais especial do mundo quando eu leio esse texto. Porque parece assim que Deus me recorda o quanto eu sou planejada por Ele, o quanto eu sou projetada por Ele, ainda que eu não tenha sido projetada no mundo por homens, mas o quanto eu sou amada por Ele, ainda que eu não seja amada o suficiente nesse mundo, né? Porque a gente não tá aqui para agradar todo mundo, nem Jesus conseguiu, né, em seu
a sua maior demonstração de amor, ele não agradou todo mundo, mas que ele me ama e se sente agradado por mim, sabe? Ele parece assim que a única pessoa que eu consigo agradar é Jesus. Não importa o que eu faça, eu consigo agradar ele, sabe? Desde que eu esteja com ele, sabe? Com o coração voltado para ele, mesmo quando eu erro, mesmo quando eu tô triste, mesmo quando eu tô pensando coisas que não é pra mim tá pensando, sabe? E aí quando eu leio esse texto eu tenho a impressão de que não importa o que eu faça, não importa qual a profissão, não importa se eu tô sendo útil ou não, sabe? Sempre que eu me sento, né, e estou com ele, ou principalmente leio esse versículo, eu entendo que não importa nada disso, sabe? Pra ele não importa nada disso. O que importa é que eu tô aqui, que ele me planejou, que eu estou viva, sabe? Esse é o sentimento que eu tenho como um pai, como uma mãe. Talvez os pais vão entender, gente. Não importa o que o filho tá fazendo. Você simplesmente ama aquele filho, sabe? E aí ele vai, ele erra, ele fala algo que você não gostou, faz algo que você não gostou, e parece que o outro dia levantou, como diz a palavra de Deus também, que a misericórdia se renovam toda manhã, né, pra nossa vida, as misericórdias dele, ou seja, ele tem misericórdia o tempo todo por nós, todos os dias se renova. E é assim também com o pai e com a mãe. Eu tenho certeza que os pais vão entender melhor, né, essa dinâmica. O filho faz alguma coisa errada ou te fala alguma coisa errada e passa um tempo e parece que nada aconteceu, você esqueceu aquilo, porque o amor que você tem por aquela pessoa, por aquela criança, e também pode se dar isso ao relacionamento para um cônjuge, ele é tão mais importante, ele é tão mais intenso do que o erro da pessoa, do que ela fez ou deixou de fazer, sabe? E esse é o amor puro de Deus, só que o dele é muito maior, porque foi ele que nos criou, foi ele que nos projetou, foi ele que nos colocou aqui para que a gente tivesse esse relacionamento. Assim como eu coloquei os meus filhos no mundo, assim como eu me casei esperando um relacionamento. Porque quando eu me casei, eu não pensei assim, eu vou me casar e a gente vive cada um a sua vida do jeito que cada um quiser. Não, quando eu me casei, eu pensei, eu quero alguém para estar comigo. Eu quero alguém para que eu possa dividir a minha vida, que eu possa ter um relacionamento, uma conversa, um carinho, um apoio, um toque, né? Compartilhar os momentos difíceis e compartilhar os momentos bons da minha vida. E imagina, se a gente faz essa escolha, nós que somos muito falhos, nós fazemos essa escolha, né? E conseguimos então amar a pessoa acima dos erros dela, das coisas que ela escolhe, das opções, das coisas que ela fala, e imagina Deus conosco. Então, esse texto aqui, ele nada mais é do que uma celebração da sua vida. É assim que eu sinto quando eu leio ele. Eu sinto que eu preciso celebrar minha vida, porque alguém, né, muito maior do que o amor, muito maior, o amor maior do mundo, né, que é Deus, me projetou, resolveu me escolher, resolveu dar vida a Raíssa, sabe? Soprar o fôlego de vida em mim. E não só isso, porque ele não só me projetou para mim viver nesse mundo de qualquer jeito, como todo o tempo, como diz aqui, realmente eu me senti cercada por ele. Quando eu olho para trás, eu vejo que foi nos livramentos que ele me deu, dos lugares que eu estive, das escolhas que eu fiz errada, e ele sempre me livrou. E quando eu olho hoje, né, o tempo todo ele me cercou para que em algum momento eu enxergasse ele, sabe? Aquela pessoa que te ama muito, que chama muito a sua atenção, o início do relacionamento, em que a pessoa faz tudo por você, sabe? Ela te cerca, ela compra as coisas que você gosta, ela te leva nos lugares que você gosta, ela escuta as coisas que você fala, mesmo que sejam coisas bobas e banais, sabe? Ela tem prazer de estar na tua presença. É assim que eu sinto Deus comigo, só que o tempo todo, não é só no início do nosso relacionamento. Ele sempre me cerca, o dia todo, todos os dias eu sinto que ele me cerca e dá um jeito de chamar minha atenção, como eu falei no devocional passado, sabe? Ele vai lá, ele sopra algo sobre mim, né? Ele fala, ele me lembra, ele me traz palavras de afirmação, mesmo quando eu nem tô tão ruim, mas ele é aquela pessoa, porque eu chamo ele, né, de pessoa. Eu tenho Deus pra mim como um relacionamento vivo de verdade, por isso que talvez vocês às vezes me falem
me escutem, aliás, desculpa, e eu fale assim dessa maneira como se eu estivesse fazendo ou falando com alguém. É assim que eu sinto Deus, sabe? Um pai presente o tempo todo. Um noivo que quer um relacionamento profundo comigo o tempo todo. E aí ele vem e ele sopra palavras de afirmação, ele fala o que eu preciso fazer, ele fala como eu preciso fazer, ele fala não fica assim, levanta, ele fala o tempo todo comigo, sabe? Então, eu me sinto celebrada quando eu leio esse versículo. E hoje, no dia do meu aniversário, Deus me trouxe essa palavra, sabe? Eu celebro a tua vida. Celebre a sua vida também. Foi assim que ele falou pra mim hoje, sabe? Por que isso? Porque, como vocês sabem, eu tô morando em outro estado. Eu não tenho como fazer festa de aniversário aqui, porque eu não tenho amigos pra convidar. A gente tem um casal de amigos que mora na outra cidade aqui do lado, né? Nós até vamos ver eles amanhã. Mas não tem... A gente tá passando por uma situação, o nosso carro não ficou pronto, a gente está sem carro, então também não tem como eu ir lá e, né, não vou trazer eles até que eles têm um nenê pequeno, tá frio, né, faz dias frios, mas até nisso Deus é bom, porque choveu até hoje de manhã. E aí, quando eu me levantei, a chuva passou e eu pedi, Senhor, recolhe a chuva, cessa a chuva, sabe? Porque eu não me importo, assim, com frio, embora seja friolento, mas eu não gosto de chuva. E o Senhor recolheu e até um sol nasceu pra mim, foi um presente de Deus pra mim hoje. Então, eu não tenho como fazer uma festa de aniversário, eu não tenho convidados pra essa festa de aniversário, a gente não conhece mais ninguém aqui. Na cidade que a gente tá, a gente realmente não conhece ninguém, não tem quem convidar. E, por incrível que pareça, foi um dos dias, até aqui, dos dias do meu aniversário, que eu passei por muitos processos dos meus aniversários. Até eu realmente gostar de celebrar a minha vida lá dentro, de verdade, tá? Não por fora, mas lá dentro de verdade. Mas esse ano, por incrível que pareça, numa situação bem atípica, que seria eu não estar rodeado de amigos, eu não ter um lugar, um trabalho, às vezes, porque normalmente eu também celebrava no meu trabalho, porque eu sou professora, então eu tava em sala de aula com muitas crianças, eu ganhava presente, eles cantavam parabéns, eles adoram o aniversário, né, então trazia aquele ápice de felicidade pro meu dia. Não tem como isso acontecer, eu não estou trabalhando fora, né, e então eu não é atípico esse dia pra mim, de todos os aniversários que eu passei. Não, os meus familiares não estão aqui. Inclusive, eu estou fazendo esse devocional agora, de tarde, né? Que eu não fiz de manhã. E ainda, acho que uma pessoa me deu feliz aniversário só até agora. Claro, ontem, na madrugada, os meus filhos e meu marido acenderam uma vela. E quando eu saí do banho, porque eu tomei banho super tarde ontem, eles cantaram parabéns pra mim, sabe? Foi aquela surpresa e tal. Então, eles, claro, eles me deram feliz aniversário, me deram hoje de novo, né? A gente preparou algo, tá preparando algo especial pra gente jantar juntos aqui em casa, nós não vamos sair. Mas eu digo assim, os meus familiares ainda nem mandaram nada, os meus amigos de lá do outro estado ainda nem mandaram nada. E, por incrível que pareça, não foi algo estranho pra mim, não foi algo difícil pra mim, eu não precisei lidar com esse pensamento, eu simplesmente levantei e ouvi. Por isso eu falo pra vocês que esse texto é muito importante pra mim, e a presença de Deus, ela é a mais importante na minha vida, porque a primeira coisa que eu ouvi foi: celebre a tua vida, eu celebro a tua vida, celebre a sua vida também. Eu ouvi Deus me dizer assim, e aí eu pensei, tá, vou celebrar a minha vida. E eu vou ter que fazer isso sozinha, porque o meu marido tá trabalhando, os meus filhos tiveram escola, agora até já tá na hora de estar em casa, mas nem todo momento eu passei com alguém dentro de casa hoje, né? Como eu falei pra vocês, não tem como fazer festa de aniversário, eu não tenho quem convidar, eu não conheço ninguém aqui. Então, como eu vou celebrar a minha vida? Eu vou celebrar a minha vida fazendo por mim, sabe? Levantei, resolvi que eu ia escolher uma roupa bonita, resolvi que eu ia fazer uma hidratação no cabelo, resolvi que eu ia tomar meu banho, né? Resolvi que eu ia me arrumar, indiferente de eu estar em casa ou não, né? Eu faço isso, quem me conhece sabe também, eu não costumo não me arrumar, porque parece que eu fico pior em casa, improdutiva, né? Quando a gente tá em casa, sem trabalhar fora, se a gente não dá uma arrumadinha, parece que fica pior. Mas hoje eu resolvi
usar brilho, por exemplo, que era o que eu queria. Eu queria celebrar a minha vida, né? E por que eu tô contando isso tudo pra vocês hoje? Porque talvez você passe dias ruins. Talvez você passe dias sozinhos. Talvez a solitude também tenha chegado à sua porta. Ou pelo menos parece que chegou. Talvez você viva rodeado de pessoas, mas está se sentindo sozinha. Sabe? Eu já passei por isso também. Mas eu quero te dizer que Deus celebra a tua vida. Desde o momento em que você era um embrião. Celebre a sua vida também. E não coloque isso na mão de outras pessoas. Não coloque a expectativa da celebração da sua vida, do dia do seu aniversário, ou simplesmente de você, na vida de ninguém. Somente na de Deus. O único que não nos decepciona é Ele. O único que não falha, que é fiel, indiferente do que você está passando, de quem você é e do que você está vivendo, é Deus, sabe? E hoje eu tive a certeza disso. Porque parece assim que ele soprou um espírito diferente hoje no meu dia. Não tem explicação. Confesso para vocês que nem todos os meus aniversários foram bons. E foram aniversários que eu tinha muita gente ao meu redor, que eu tinha aniversário, que eu tive mais de uma festa e nem sempre foram dias como eu estou me sentindo hoje. Então não tem explicação senão para a presença de Deus preenchendo meu dia, para aquela frase que ele me disse, sabe, fazendo com que eu me sentisse a pessoa mais importante do dia hoje, e eu sou a pessoa mais importante do dia hoje, porque hoje é o meu aniversário. Mas ele me fazia sentir, sabe? Ele não esqueceu. Ele lembrou de mim desde o primeiro segundo. Inclusive, eu precisei ser grata, seja grata, sabe? Porque quando eu parei para pensar de fato, né, nisso tudo que eu ia falar aqui, eu pensei assim, não só as coisas que eu não tenho, mas as coisas que eu tenho mais pouco que possa aparecer. Por exemplo, eu tenho os meus filhos, eles estão saudáveis e estão aqui. Eu tenho o meu marido. Eu poderia estar passando por uma situação totalmente sozinha na minha vida. Eu poderia não ter o meu marido, eu poderia não ter os meus filhos, a gente poderia estar passando por alguma situação de saúde e eu ter que estar passando esse dia. Eu já passei dias em hospitais, sabe? A minha filha já teve quase a beira da morte uma vez, muito pequena. Então, quando eu me lembro desses dias, teve um episódio há pouco tempo também que meu filho precisou fazer uma cirurgia. Eu lembro ele tão pequeno, sabe, naquela maca, eu tendo que sair daquela sala, né, deixando ele ali totalmente inconsciente. Aquilo quebrou o meu coração, sabe? Eu saí assim, ó. Eu saí, inclusive, tão rápido daquela sala porque eu não queria que o estado que as pessoas me vissem, sabe? Que os médicos me vissem. Porque era uma cirurgia simples, mas aquela situação, como mãe, me desesperou. Então, quando eu lembro dessas coisas, e eu lembro que eles estão aqui, que eles estão saudáveis, sabe? Que ontem eles cantaram parabéns pra mim, sabe? Que eles me deram um feliz aniversário, que eu tenho as coisas mais importantes da minha vida aqui comigo, não tem como eu celebrar minha vida, como eu não celebrar a minha vida. Por isso, olhe para as coisas que Deus fez por você, olhe os livramentos que Deus te deu, né? Olhe para sua família, né? Olhe para o seu marido, para sua mãe, para a pessoa que está com você, enfim, né? E dê graças ao Senhor pelo que você tem. E se você estiver passando por um momento de solitude, busque ao Senhor, busque a presença dele. Eu posso te dizer com toda certeza, ela preenche de dentro para fora, ela preenche o seu ser, ela preenche a sua mente, o seu coração, sabe? Ela preenche a sua casa, o ambiente físico também preenche. Eu sinto a presença do Senhor comigo, celebrando a minha vida o tempo todo, me dizendo o que eu tinha que fazer, como eu tinha que me vestir, sabe? Como eu tinha que me alegrar, qual música eu tinha que ouvir, sabe? Eu me dei ao luxo de tomar um banho mais demorado, fazer coisas que eu queria fazer, meu banho, meu cabelo, a minha pele, sabe? Coisas que às vezes rotineiramente você não tem tempo de fazer ou tá fazendo outras coisas, enfim, não, hoje eu me dei esse luxo. Não importa se é seu aniversário ou não, celebre a sua vida, porque Deus celebrou a sua vida. Ele celebra a sua vida, Ele escolheu você desde o ventre da sua mãe. Então, toda vez que você abre os olhos da manhã, e aí eu trago isso pra nós, assim, eu tenho certeza que Ele deve te falar sempre pra mim, eu é que não presto atenção. Toda vez que eu acordo, Ele deve te falar pra mim, filho, eu celebro a tua vida, celebre a sua vida.
sabe? Você tem saúde, você vai levantar dessa cama, você vai fazer coisas maravilhosas junto comigo hoje, né? Eu celebro você. Eu tenho certeza que ele fala todos os dias, eu é que não tinha me percebido, me permitido, porque você precisa se permitir que Deus entre na sua vida. Permitir, ouvir e sentir a presença do Senhor. Permitir Ele celebrar a sua vida e você celebrar a sua vida. A gente precisa se permitir isso. Às vezes a gente passa por tanta coisa e a gente está vivendo situações tão difíceis que a gente se fecha naquela redoma e não permite novos horizontes, não permite dar graças por outras coisas, sabe? Ser gratas por outras coisas. Amém? Então, em nome de Jesus, que você receba essa palavra nesse dia como eu recebi do Senhor, sabe? Como eu tenho preenchido o meu coração com a palavra do Senhor. Isso faz a diferença na nossa vida. Isso vai fazer diferença na sua vida, eu tenho certeza absoluta. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero orar com você, né, para agradecer esse dia e para que a gente profetize então a celebração das nossas vidas hoje. Profetize que o Senhor vai estar conosco, que a gente vai viver uns dias diferentes. Amém? Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu levantou um dia, Senhor, perfeito, como todos os outros para nós. Obrigada, Senhor, porque Tu te faz presente, Senhor, porque Tu deixou escrito para nós, explícito, Pai, que Tu nos formou desde o embrião, Pai, que a Tua mão nos cerca o tempo todo, Senhor. Obrigada pelos livramentos até aqui. Obrigada, Senhor, porque é óbvio, Senhor, que Tu nos sustentou até aqui, Senhor, senão nós estaríamos aqui de pé e nós Te damos graça por isso. Senhor, obrigada, Pai, pela minha vida, pelo fôlego de vida. Obrigada, Senhor, porque Tu me escolheu. Deus, obrigada, Senhor, porque Tu me celebra. Senhor, que eu consiga, Senhor, Te ouvir, Pai. Ouvir o quanto Tu celebra a minha vida, Senhor. O quanto, Pai, Tu é contente comigo, Senhor. O quanto Tu me ama, Senhor, todos os dias. E o quanto Tu anseia porque a gente, pela nossa presença, Senhor. Por estarmos juntos. O quanto Tu anseia pelo nosso relacionamento, Pai, todos os dias. Obrigada, Senhor. E eu quero Te pedir, Espírito Santo, que Tu vá em cada mulher que está ouvindo esse devocional, em cada pessoa que está ouvindo esse devocional. E sopre, Pai, essa frase, que Tu celebra a vida de cada uma e que cada uma deixe entrar dentro do seu coração, Senhor, esse sopro de vida, esse fôlego de vida, Pai. E se permita celebrar a sua vida, Pai, porque foi Tu que nos criou, que nos planejou, Senhor. Pai, nenhum dia, Senhor, da nossa vida foge, Deus, da Tua visão, da Tua mão. Tu estende a Tua mão sobre nós, Pai, eu Te agradeço, Senhor, incansavelmente sobre isso, Pai, porque eu não estaria aqui se não fosse, Senhor, a Tua mão e o Teu cuidado, Pai. Em nome de Jesus, alcança cada coração, Pai. Em nome de Jesus, preenche cada solitude, Senhor, hoje aqui, que está ouvindo, está se sentindo sozinha, Pai. Deus, traz luz a cada escuridão, Pai, se é o que está acontecendo na vida de cada mulher. Pai, traz provisão, traz vida, Senhor. Traz, Senhor, direção, traz relacionamento, Pai. Traz, Deus, restauração para a vida de cada mulher, Pai, para a vida de cada pessoa que está ouvindo esse devocional. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia maravilhoso. Celebre a sua vida, porque Deus celebrou a sua vida. Ele celebra todos os dias. Amém? Em nome de Jesus.